Eu terminei de ler o livro que chama Harold. Harold. Que é o livro do Stephen Wright, que é um comediante. Que assim, ele é um comediante. Eu não sei definir qual é o estilo de comédia dele. Será que tem no Google tipo uma definição pro estilo de comédia dele? Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque ele é um comediante, mano, que é tipo absurdista. Pra mim, eu usaria essa palavra, absurdista. Deixa eu ver se. Pô, não tem nada, velho. E. Não tem nada aqui. Mas ele é um comediante que ele é muito doido, assim. Ele faz o tipo de humor dele é de piada curta, né? Ele faz tipo one-liner. E ele faz um estilo de humor que é tipo como se fosse uma observação, só com uma observação do absurdo, sabe? Não sei explicar, mano. Tem vídeo dele no YouTube legendado, que inclusive foi eu que legendei. Sabia que ele foi um dos motivos, não foi o principal motivo, mas ele foi um dos motivos de eu criar o canal Comédia com Legenda, porque quando eu comecei a fazer comédia, eu comecei assim, eu já escrevia comédia, já fazia muita coisa sobre comédia, e aí eu já via muita coisa de comédia, e eu acho que no livro do Léo Lins, que eu tinha, tipo, há muito tempo, assim, eu comprei o livro do Léo Lins basicamente quando lançou. Mas eu lembro que eu acho que ele falava do Stephen Wright no livro, eu não sei, mas eu lembro que eu vi os caras falando, principalmente o Patrick Maia, eu vi uma vez falando também, do Stephen Wright e do Mitch Hedberg. E aí eu falei assim, pô, vou ver quem é esses caras, né? Porque eu não conhecia até então, eu só vi os caras falar, eu já vi o nome mais de uma vez nos lugares, falei, pô, vou procurar pra saber quem são esses caras aí, né? Porque, pô, os caras é foda, né? E aí, todo mundo falando deles. Fui pesquisar, não tinha nada no YouTube, mano. Não tinha nada. Tipo assim, claro, tinha um vídeo. Tinha coisa no YouTube, só não tinha nada legendado, eu tô querendo dizer. Tinha nada, legendado dos caras, nada. E aí, na época, eu já tava com a ideia de criar um canal pra legendar vídeo. Falei, mano, quer saber? Eu vou juntar o útil ao agradável, pô. Aí o que eu fiz? Comecei a pegar vídeo do Steven Wright e do Mitch Hedberg pra legendar. Tanto que tem vários vídeos deles lá no canal. E eu acho que até agora, os únicos vídeos legendados dos dois, eu acho que são os vídeos que tem no meu canal. Então procura lá que você vai achar. E aí você vai ver o estilo dele como que é. E esse cara, mano, ele é um escritor. A história dele já é muito foda, porque ele é lá de Boston. Tem um documentário que chama. Como é que é o nome, velho? É tipo. A comédia que explodiu, só que em inglês é. Ah, não vou lembrar o nome. Pelo menos eu vou falar besteira aqui. Mas é um documentário que conta sobre a comédia de Boston. Porque lá em Boston tinha uns comediantes muito foda, assim. Tem vários comediantes pica que veio de Boston. Vocês têm uma noção? Louis C.K. e Bill Burr vieram de lá, começaram a carreira lá. Eu acho que a Sarah Silverman, Joe Rogan também são de lá. Então, são, tipo assim, lá a comédia era muito deles, sabe? Lá eles tinham a comunidade de comédia deles lá. Só que era só lá, sabe? Era uma parada que era de lá e era muito bom, porque pra você ter espaço lá, os caras eram tão bons que pra você ter espaço lá, você tinha que ser muito bom. Se você não fosse bom, a plateia te vaiava, os comediantes te tiravam, não colocavam você pra fazer, não trabalhar em lugar nenhum. Então, tipo assim, era uma parada que você tinha que ser bom, pô. Se você não fosse bom, você não entrava na parada. E aí, um dia foi um olheiro, tipo um olheiro, assim, foi um cara da televisão para levar um desses comediantes, que tinham vários, assim, todos muito bons, mas ia levar um desses comediantes para fazer uma apresentação no late show lá, sabe? Tipo o talk show dos caras lá nos Estados Unidos, que antigamente era muito forte. Isso eu tô falando de anos 80, 90, talvez. Então a comédia de Boston não era conhecida nos Estados Unidos inteiro, era mais ali naquela região lá, tá ligado? E aí os caras faziam muito show, tinha comedy club, tinha. Lá tem uma parada que os caras falam que eles faziam shows, e existe até hoje isso, show em restaurante de comida japonesa. E lá é uma parada que é muito forte isso, lá em Boston. Show em restaurante de comida japonesa. E aí um dia, um cara lá da televisão foi no show e aí gostou muito do Steven Wright e levou ele pra televisão.
E aí ele foi o escolhido para representar meio que os comediantes de Boston para se apresentar na televisão, assim. E aí esse maluco foi na televisão, mano, de cara, ele conquistou, tipo, os Estados Unidos. Na época, claro, não tinha internet, quem fosse na televisão ganhava muita notoriedade, assim, tanto que os caras falam de participar de programa e ficar famoso durante um tempo, assim, de andar na rua e ser reconhecido por todo mundo. Então, foi meio que nessa época aí. E aí ele participou do programa de TV, ficou muito conhecido, assim, ele estourou, ele levou basicamente a comédia de Boston para um patamar acima, assim, mano. Nos Estados Unidos inteiro, todo mundo saber que tem comediante bom, tão bom quanto ele era naquela região, e tá ligado? Mano, o maluco levou a fama da comédia de uma região para os Estados Unidos inteiro, mano. Foi uma parada absurda, assim. E ele é muito bom, e aí ele escreve muito, assim. Aí ele tem tanto que ele ganhou um Oscar, mano. Esse maluco ganhou um Oscar como diretor e roteirista de um curta-metragem. O maluco ganhou um Oscar, pô. Então ele é meio doidão, assim. Tanto que nesse documentário que fala sobre a história da comédia de Boston, conta toda essa história aí. E aí no final, eles vai falando sobre todos os comediantes. Tipo assim, ó, tal comediante. A grande maioria são comediantes velhos, assim. Porque é um documentário recente sobre comediantes antigos, né? Então, alguns comediantes, tipo, estavam trabalhando em Boston, outros comediantes foram pra TV, alguns acho que até morreram. Mas aí, aí, tipo assim, sempre falava, né? Ó, tal comediante mora em tal lugar, trabalha em tal lugar. O Steven Wright, eles colocaram assim, ele é meio que o principal, assim, desse documentário. Os caras colocam assim, ó, Steven Wright, ninguém sabe onde ele mora. Mano, ninguém sabe onde o cara mora. Tá ligado? O maluco, tipo assim, ele some, mano. Não é que ele vive por aí, aparece em televisão. Não, ele some e aí ele fica lá resguardado na cidade dele, na casa dele, onde ninguém sabe onde que é. Tipo assim, claro, os mais próximos devem saber. Eu acho que os caras do documentário com certeza sabia, só que não colocaram, né? Eu acho que ele pediu pra não colocar nem a região. Mano, ninguém sabe onde o cara mora, pô. E aí do nada ele aparece uma turnê. Turnê em teatro grande, tipo teatro de 1.200, 1.500 lugares. E lá nos Estados Unidos, onde a galera é acostumada, quem não tem muita fama, faz turnê em comedy club. Os caras viajam em comedy club. Ele não, ele já vai pro teatro direto, mano. E ele vende, tá ligado? Não é todo comediante lá que consegue fazer turnê em teatro. E lá ele faz isso, e ele some. Ele vai lá e faz uma turnê e some. E ele aparece e depois some de novo. É doidão, pô. Comediante doidão. E aí ele lançou um livro. Isso ele lançou o livro em 2023, eu acho. Esse livro é um livro muito doido, porque esse livro não tem história. Tipo assim, não tem o arco do como é que chama lá o... Caralho, como é que é, mano? Esqueci, pô. Não sei o que do herói lá, sabe? A jornada do herói. Tá ligado isso? A jornada do herói, que ele começa e vai lá e perde, não sei o que. Não sei como que é a jornada do herói. Mas todo livro tem a jornada do herói. Só que a dele não tem, mano. Não tem história o livro. Tipo assim, o livro é basicamente um dia na vida de um menino de 7 anos. Só que esse moleque, ele tem TDAH. E aí ele tá na escola e ele começa a viajar. E aí, tipo assim, às vezes ele tá na aula, aí às vezes ele começa a viajar na cabeça dele, aí ele vai pra lua, e aí ele começa a lembrar de conversa que ele teve com o avô dele. Tá ligado? É uma parada assim, mano. É um livro que não tem história. É um livro só de viagem mesmo. E tem várias piadas no meio do livro que é igual as piadas do Steven Wright, tá ligado? Ele conseguiu colocar um livro que ficou muito interessante, sem história, o que é inacreditável, tá ligado? Como é que você faz um livro que não tem história, mano? E o bagulho ainda é interessante de você ler. E com muitas piadas. Mano, é um bagulho muito louco, assim. O foda é que esse livro só tem em inglês, né? Você aí, né, meu? Que não fala inglês, não vai ter acesso a essa obra. Mas é um livro muito foda, mano. Caralho, mano, que da hora. E aí eu tô ansioso agora, porque eu acabei o livro do Steven Wright, e agora eu vou começar o livro do Louis C.K. Puta merda, mano. Não acredito, velho. Esse eu tava ansioso pra ver, hein? Pra ver não, né? Pra ler. Eu vou começar agora também. Que inclusive, né, meu? Outra obra no idioma inglês, né, meu? Que é a minha segunda língua.
Vocês sabem, né, meu? Porque eu falo português, inglês, espanhol e errado, né, meu? Mas aí agora eu tô ansioso para ler o livro do CK. Mas se você fala inglês ou você gosta Mano, se você saber só um pouquinho de inglês, já é legal de ler esse livro, porque ele não é tão difícil, não. É um livro acessível, assim. Que inclusive, se você está aprendendo algum idioma novo, é muito bom você ler no idioma novo que você está aprendendo. E é um exercício de aprendizado muito bom. Então, se você está estudando inglês, está aprendendo inglês, procura esse livro aí que vai te ajudar bastante a melhorar os seus estudos, tá bom? E também o livro é bem legal. Mas também vai ler outro livro. Se você não fala inglês, vai ler outro livro em português. Tem um monte de livro por aí. Vai ler. O importante é você estar lendo e você estar trabalhando o seu psicológico.